Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e dos versos 1 ao 3. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Oremos. Querido Deus, querido Pai, em Ti nos refugiamos mais uma vez nesta manhã. Tu és nosso amparo, nosso socorro, a nossa ajuda, a nossa força, nosso escudo, a nossa fortaleza. Tu és aquele que tem nos guardado, protegido. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós consagramos a Ti todo o nosso ser, mais uma vez, neste momento de meditação da Tua Palavra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha me ungir para pregar a Tua Palavra, e ungir a cada um dos ouvintes para compreendê-la e colocá-la em prática. E nós então Te agradeceremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa manhã de Santa Ceia, eu quero trazer para você uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, porque nós estamos precisando muito nesses tempos. Estamos vivendo uns tempos meio doidos, né? Os tempos meio esquisito, um mundo meio doido, um tempo meio doido. E quem conhece um pouco da palavra de Deus não está surpreso com os tempos que nós estamos vivendo. Ok? Não está muito surpreso não. A Bíblia diz que o mundo vai passar por dores de parto. O mundo vai sofrer dores de parto antes da segunda vinda do Senhor Jesus. E qualquer mulher que já deu à luz sabe bem o que essa analogia está significando. As dores de parto começam devagarinho e vão aumentando cada dia mais, até chegar o momento do bebê nascer. Está dizendo aí o verso 2 do capítulo 5. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quem é que sabe a hora que o ladrão vem? Ninguém. Então esse texto está falando para nós da necessidade de estarmos vigiando continuamente, em estado de alerta continuamente. Mas antes das piores dores de parto, antes da segunda vinda do Senhor Jesus, haverá o arrebatamento. Amém? São os próximos eventos da história. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a segunda vinda do Senhor Jesus. Eu quero pensar um pouco com você no arrebatamento da igreja. Por quê? Essa doutrina do arrebatamento da igreja, ela tem sido muito atacada nos últimos dias. Fazem muita oposição a ela. Alguns chegam a dizer que é um engano. Alguns zombam do arrebatamento. Nós chamamos, ou melhor, nós somos chamados de protestantes. Por quê? Porque quando Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517,
escreveu as suas 95 teses, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e fixou aquelas 95 teses na porta daquele templo, ele estava protestando contra as doutrinas não bíblicas. Por isso nós somos chamados de protestantes. Nós protestamos contra tudo aquilo que não está na Bíblia, não está na palavra de Deus. Porque nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra inerrante de Deus. É a infalível palavra de Deus. Então cabe aqui uma pergunta bem honesta. Será que nós podemos acreditar no arrebatamento da igreja? Será que podemos acreditar que verdadeiramente seremos arrebatados antes da grande tribulação? Queridos, a nossa base é a Bíblia. Nossa base é a palavra de Deus. A partir daquele momento, aquelas 95 teses fixadas na porta daquele templo em Wittenberg, em 1517, se tornou um documento e deu-se início então à fase tão conhecida, tão famosa da Reforma Protestante. Mas a nossa base é a palavra de Deus. A nossa base é sempre a Bíblia. Não importa a aceitação de uma doutrina, não importa o quanto ela é aceita ou não, a nossa base sempre é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, amém? Diga glória a Deus. Agora, a igreja primitiva já cria na doutrina do arrebatamento. A igreja primitiva já esperava ansiosamente pelo arrebatamento da igreja. Eu quero voltar uma página da Bíblia ao texto que nós lemos. Peço que você abra, por favor, no capítulo 4 dessa primeira carta aos Tessalonicenses. E nós vamos confirmar o que eu estou dizendo para os irmãos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. E eu gostaria de ler do 13 em diante. Acompanhe comigo, por gentileza. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Todo mundo sabe que quando a Bíblia fala dos que dormem, está se referindo aos que morrem. Ok? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, os que morrem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, 2 pontos. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Note, preste atenção, essa carta foi escrita no ano 50 da era cristã, 50, 51, portanto há quase 2000 anos atrás. E eles, os apóstolos,
os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, já esperavam ansiosamente pelo arrebatamento. Paulo acreditava que o Senhor Jesus viria buscá-los enquanto ele ainda estivesse vivo. Era tanta certeza que eles tinham, era tanta esperança que eles tinham, tanta firmeza no arrebatamento, que ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Ele esperava que ele ainda estivesse vivo no arrebatamento. Agora pensa comigo, se eles, no primeiro século, esperavam pelo arrebatamento, tinham tanta certeza do arrebatamento, quanto mais nós hoje. A nossa base sempre é a palavra de Deus. E o diabo sempre vai procurar desacreditar os filhos de Deus do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque quando uma pessoa perde essa esperança do arrebatamento, de que Jesus está vindo para buscá-la, quando o cristão perde essa esperança, a vida para ele perde todo o sentido. Não há mais razão para viver aqui. Perde toda a graça, perde toda a motivação de viver. A pessoa vai falar assim: não, melhor é morrer. Então o diabo sempre vai lutar para desacreditar dessa doutrina bíblica, maravilhosa, abençoada. E Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida aqui na terra, então nós somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa vida se restringe só a isso aqui, só a essa vida aqui, somos os mais infelizes. Louvado seja Deus. Agora, precisamos diferenciar bem a tribulação que nós enfrentamos aqui no mundo, as tribulações daqui, da grande tribulação que o Senhor Deus vai derramar sobre a terra, depois do arrebatamento da igreja. São duas coisas distintas, ok? O capítulo 5 está enfatizando para nós a necessidade da vigilância. Então, vamos distinguir uma coisa da outra. As tribulações que nós passamos aqui é uma coisa. A grande tribulação que Deus vai enviar depois do arrebatamento da igreja é outra coisa. Quem aqui nunca passou por alguma tribulação? Claro que todos nós passamos. Todos nós enfrentamos tribulações quase que diariamente. E muitas vezes, as tribulações que nós sofremos aqui, elas estão relacionadas com a nossa fé em Jesus Cristo. Muitas vezes, tribulações que você passa, que você sofre aqui, ela tem a ver com a tua fé em Jesus. Como assim, pastor? Por quê? Por causa de uma posição que nós tomamos aqui na terra. Nós nos posicionamos diante de um mundo incrédulo, nós nos posicionamos diante de um mundo que nega Jesus, nós tomamos a coragem de falar a verdade em um mundo que nega a verdade. Nós temos a ousadia de falar a verdade em um mundo que nega Jesus, que nega a verdade. Por isso que quem conhece a Bíblia não fica surpreso quando vê os acontecimentos, quando tem que enfrentar alguma tribulação aqui. Quem conhece a palavra de Deus não vai ficar surpreso. Ouça bem o que Jesus diz em João capítulo 15, no verso 18. Se o mundo vos odeia, saiba que primeiro odiou a mim.
Se perseguiram a mim, saibam que também perseguirão vocês. Mas, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Amém? Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: não desista, não desanime por causa das tribulações, das lutas. Se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Mas assim como muitos guardaram a minha palavra, ou seja, receberam a minha palavra, muitos guardarão também a sua palavra. Olha que palavra, que esperança bendita que nós temos aqui. Louvado seja Deus. Amados, hoje, em 167 países do mundo, nossos irmãos cristãos sofrem perseguições por causa da sua fé em Jesus Cristo. Em alguns deles são maltratados, são mortos, são apedrejados, em alguns deles. Jesus disse: se perseguiram a mim, vão perseguir também vocês. Em muitos lugares do mundo, cristãos, irmãos nossos, estão sendo torturados e mortos por causa da sua fé em Jesus. Não deveríamos nós também esperar algum tipo de tribulação? Não deveríamos também nós esperarmos algum tipo de perseguição, de luta aqui por causa da nossa fé em Jesus? À medida em que nós nos aproximamos do arrebatamento da igreja, as tribulações, as lutas tendem a aumentar. Mas estamos numa guerra que é uma guerra boa. É uma guerra sem tréguas, porém uma guerra boa, porque já sabemos antecipadamente quem é o vencedor dessa guerra. Amém? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Precisamos então distinguir bem entre a ira humana, a ira dos homens, e a ira de Deus. Porque essa ira de Deus, após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, essa ira de Deus, ela é descrita de uma forma assustadora na Bíblia. Eu gostaria de ler para você como ela é descrita através do profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 2, diz assim: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Pensa no fogo do ourives, aquele fogo que chega a ser até azul, de tão forte. A potassa dos lavandeiros é uma espécie de soda cáustica. Olha a comparação que a Bíblia faz com a ira de Deus. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, é como a potassa dos lavandeiros. Queridos, hoje estamos em pleno tempo da graça. Amém. Estamos ainda em pleno tempo da graça, da misericórdia, do perdão. Temos conhecido um Jesus amigo, um Jesus bondoso, perdoador. Temos tido essa chance, essa oportunidade. Hoje pela manhã, quando você abriu os olhos, Ele estava ali renovando as misericórdias dEle sobre a tua vida. Mas haverá um dia em que a Bíblia faz uma pergunta: quem subsistirá? Quem vai suportar esse dia? O Jesus bondoso virá a segunda vez, não mais para sofrer como sofreu, não mais para morrer em nosso lugar. Já fez
tudo que Ele tinha que fazer por nós, para nos salvar, virá como juiz. Aquele que não está aceitando hoje, no tempo da graça, esse Jesus bondoso, amoroso, perdoador, terá que enfrentá-lo um dia como juiz. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, amém? Mas gostaria de começar pelo 13 que nós lemos, o 13 e o 14. Vamos pensar um pouco nesse texto. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito aos que morrem, pois não, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tem uma revelação importante aqui para nós. Essa certeza que nós temos do arrebatamento se baseia na ressurreição de Jesus. Essa esperança bendita que nós temos do arrebatamento está baseado nisso, na ressurreição de Jesus Cristo. É o que está dizendo o verso 14. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que Deus trará em sua companhia os que dormem. Está ligado uma coisa com a outra, amém, queridos? Em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte: se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, então você acredita no arrebatamento. Louvado seja Deus. Mas o arrebatamento não é apenas baseado nisso, na ressurreição do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja está baseado na palavra de Deus. É o verso 15 que diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Então o arrebatamento não é apenas uma crença, não é uma teoria qualquer, não é uma feliz esperança apenas. O arrebatamento tem a autoridade da palavra de Deus, por isso você pode confiar. Amém? Eu quero pensar com você em alguns elementos do arrebatamento da igreja. Primeiro, Jesus desce com uma palavra de ordem. É o que está dizendo para nós o verso 16. O que será que Jesus vai dizer nesse momento? Nós não sabemos. A Bíblia não diz. Diz que haverá uma palavra de ordem. Sabemos que será uma palavra com muita autoridade. O Senhor Jesus descerá com uma palavra de ordem. Todo crente desse planeta Terra vai ouvir essa palavra de Jesus. Até mesmo aqueles que têm alguma deficiência auditiva. Todo crente ouvirá. Essa palavra de Jesus será como que um chamado de um noivo para a sua noiva. Talvez, como aquela palavra que ele liberou diante do túmulo de Lázaro. Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto por 4 dias. Uma coisa nós sabemos, será a voz de Deus. Amém? Segundo lugar, haverá a voz do arcanjo. Também está dizendo aí o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então haverá essa voz do arcanjo. O que esse arcanjo vai dizer? Também não sabemos. A Bíblia não nos diz. Quem é o arcanjo? O arcanjo é um tipo de anjo da mais alta categoria. É uma classe especial de anjos, diferente de todos os demais anjos. E a Bíblia dá o nome apenas de um arcanjo.
A Bíblia mostra para nós que existem outros arcanjos, mas a Bíblia nos dá apenas o nome do arcanjo Miguel. E lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no verso 1, Daniel informa para nós que a função desse arcanjo Miguel, o trabalho dele, o que Deus confiou a ele, é defender Israel, é defender o povo de Deus, guardar Israel. Bom, é fato que as profecias bíblicas, elas são cheias de mistérios. Há muitas coisas nas profecias que nós não sabemos, porque a Bíblia não diz. Quem sabe essa voz do arcanjo não seja um brado de vitória. Está dizendo que haverá a voz do arcanjo. Quem sabe essa voz do arcanjo não seja como aquele grito que as noivas ouviram na bodas: eis o noivo. Aquela chamada da meia-noite. Em uma celebração de casamento, nós celebramos um casamento ontem, até comentei isso. Em uma celebração de um casamento, um dos momentos mais empolgantes é o momento do anúncio da entrada dos noivos. Esse é um momento maravilhoso de um casamento. Talvez essa voz do arcanjo seja um anúncio da chegada do noivo, Jesus. Diga graças a Deus. Bem, mas há um terceiro elemento aqui, ainda no verso 16, que é uma trombeta de Deus, ok? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Como seria essa trombeta? Grande, pequena, uma trombeta antiga? Não sabemos, mas sabemos que haverá um ressoar de trombeta. Naquela época, o ressoar de trombeta significava o anúncio da chegada de alguém muito importante. Um rei, por exemplo. Quando algum rei estava chegando, então a trombeta soava. E na cultura mais antiga, na antiga aliança, o toque de uma trombeta significava um chamado, uma convocação para o povo de Deus então se reunir. Significado do toque da trombeta. O som da trombeta sempre teve algo nele majestoso. O som de trombeta sempre fala de alguma coisa esplendorosa, alguma coisa gloriosa. Agora pense comigo, imagine bem comigo esse momento. O Senhor Jesus descendo, com voz de autoridade, o arcanjo anunciando, a trombeta tocando. Que momento glorioso! Será o momento mais dramático de toda a história da humanidade. Será o momento de maiores expectativas de toda a história da humanidade. Todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo, de toda a face da terra, serão arrebatados. Glória a Deus. Glória a Deus. E mais, tem mais. O verso 17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pensa comigo. O Senhor Jesus, Ele tem estado no céu por esses 2000 anos. E agora, de repente, Ele surge, Ele desce fisicamente, visivelmente,
para realizar um grande milagre. Pastor, qual o milagre? Seremos transformados, seremos mudados. Esse evento será um evento público, não secreto. Será público. Primeiro, todos os corpos daqueles que morreram em Cristo Jesus se levantarão. Todos os corpos dos que morreram em Cristo Jesus se levantarão. Você poderia pensar, mas como? De que maneira? Queridos, é milagre. É milagre. Tanto aqueles que morreram há 5 dias atrás, como aqueles que morreram há 5.000 anos atrás. Todos os mortos levantarão. E alguém poderia perguntar, pastor, mas e aqueles que morreram no mar? E aqueles que foram cremados? Que viraram, seus corpos viraram cinza? Queridos, Deus é infinito em seu poder. Deus é infinito em seu poder. Deus pode reunir cada parte morta de nossos corpos e transformar em um corpo vivo, em um ser vivo. Deus é infinito no seu poder, portanto, Deus sabe exatamente aonde vai estar cada molécula nossa. Deus saberá exatamente onde vai estar cada átomo. E Deus, em seu poder infinito, pode perfeitamente tomar cada átomozinho, cada moléculazinha, onde estiver do nosso corpo, e transformar num ser vivo. Diga glórias a Deus. Não estamos falando de um Deus qualquer. Não estamos falando de um Deus com letra minúscula. Estamos falando de um Deus que eu falo do nome dele com muito temor. Estamos falando de um Deus todo-poderoso. Alguns perguntam, pastor, Arcanjo Miguel é o anjo da mais alta categoria, incumbido de guardar Israel? É o anjo que luta contra principados e potestades, que guerreia contra as forças espirituais do mal? É o anjo mais poderoso. Podemos pedir ajuda a ele? Podemos invocá-lo? Não. A Bíblia proíbe. Anjos não estão à nossa disposição. São seres vivos, reais, mas estão à disposição de Deus. Salmo 91 nos diz que é Deus quem dá ordens aos seus anjos. Mas mais do que isso, não podemos invocar, porque o arcanjo Gabriel dá um exemplo tremendo para nós, na palavra de Deus, de submissão a Deus. Ouça bem o que ele diz. Eu vou ler na carta de Judas. A carta de Judas, ela contém um capítulo apenas. No versículo 9 de Judas, diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Sabe o que essa palavra está dizendo? Que o arcanjo Miguel está no céu, guerreando com Satanás. Satanás está disputando com ele o corpo
de Moisés. E o arcanjo Miguel não ousou liberar uma palavra de maldição ao diabo, sendo o anjo mais poderoso, mas ele disse ao diabo: o Senhor te repreenda, dando uma mostra para nós de total submissão a Deus. E quem é maior que o nosso Deus? Estamos falando de um Deus que eu falo com temor, que saberá exatamente aonde estará cada átomo, cada molécula do meu corpo, naquele dia. O seu poder é infinito, e Ele poderá perfeitamente tomar cada parte desse corpo morto, e transformar em um ser vivo, em um corpo novo. É o que a palavra de Deus garante para nós, está escrito na sua palavra. Que Deus é como esse? Que poder pode haver maior do que esse? Não há outro em quem eu possa invocar, acreditar, pedir, se tenho esse Deus todo-poderoso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Um pastor contou-nos que estava ministrando sobre isso, o arrebatamento. E até nós achamos muito engraçado. Ele disse que estava falando sobre o arrebatamento, de ser arrebatado e tal. E uma das ovelhas chegou para ele e disse: pastor, então para mim vai ser problema esse momento. Mas por quê? Pastor, eu uso prótese em vários lugares. Eu tenho prótese na perna, na bacia, eu tenho prótese nos dentes. Eu acho que nesse momento vai ficar mais parte minha aqui embaixo do que subir. Não se trata disso. Deus é poderoso. Todos que foram cremados, jogados no mar, que viraram cinzas, Deus sabe exatamente aonde está cada parte daquele corpo, e Ele é poderoso para transformar novamente um novo corpo, um novo ser vivo. Cada pequena parte morta vai ser transformada em um novo corpo. Diga graças a Deus. E Deus tem que nos transformar. Por quê? Primeiro, para se cumprir o que a palavra dele diz em 1 Coríntios 15:50. Diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Isso aqui não pode subir. Carne e sangue não vai subir. Carne e sangue fica por aqui mesmo. Não veio do pó? Volta para o pó. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus, diz a palavra de Deus. Por que Deus precisa nos transformar? Para que possamos suportar a atmosfera no céu. Deus precisa nos transformar para que nós possamos suportar, estar na presença de um Deus santo. Porque só de falar dele aqui, eu fico constrangido. Eu falo com temor. Então precisamos ser transformados, para podermos então estar na sua presença lá, um Deus tão santo e tão poderoso. Queridos, teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, quando ressuscitou dos mortos. Amém? Será um corpo sobrenatural. E com esse corpo sobrenatural, nós também faremos coisas sobrenaturais. Nós experimentaremos uma adoração diferente dessa que nós fazemos aqui na terra. Será um outro tipo de adoração, porque já agora teremos a mente renovada. Então teremos esse corpo sobrenatural. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, informa para nós que esse corpo será um corpo celestial, imperecível, imortal,
será um corpo que nunca mais será atacado pelo pecado, um corpo que nunca mais será atacado por nenhuma doença, um corpo que nunca mais ficará cansado, um corpo sobrenatural. Quando então receberemos uma energia especial para estarmos com Deus, para ficarmos com o Senhor para sempre. Qual a origem dessa palavra arrebatamento? De onde surgiu? Arrebatamento, ela vem do grego e ela significa ser apanhado, ser agarrado, tomado por uma força. Tomado por uma força assim repentina, tomar algo repentinamente. É a mesma palavra que a Bíblia usa em Atos 8:26, quando Filipe batizou o eunuco, e ao saírem da água, Filipe foi arrebatado. Ele simplesmente desapareceu e foi achado quilômetros e quilômetros distantes dali. É a mesma palavra que a Bíblia usa em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, para o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu. A mesma palavra, Paulo foi arrebatado ao céu. É a mesma palavra usada em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 5, quando nos informa que Jesus foi arrebatado para Deus. Ok, então entendemos a palavra arrebatamento. E como é que vai acontecer? Bem, a Bíblia diz que será num piscar de olhos. Ou seja, muito subitamente. Quando a Bíblia fala de um piscar de olhos, a Bíblia fala de um período de tempo que não dá para dividir. Você pega um minuto, você consegue dividir um minuto em 60 segundos. Você pega um segundo, você consegue dividir em dezenas de segundos, centésimo de segundo, milésimo de segundo. Mas o período de um piscar de olhos, esse período em que entra a escuridão e logo volta a claridade em nossos olhos, esse período é tão breve, é tão rápido, que você não consegue dividir, você não consegue medir isso. É assim que vai acontecer. Por isso a Bíblia diz, será como um piscar de olhos. Um período mais rápido que o próprio pensamento nosso. Pensa nisso. Agora, é maravilhoso como o apóstolo Paulo termina o texto. Voltemos a 1 Tessalonicenses. Então, no capítulo 4, a maneira como ele conclui, dizendo assim, acompanhe comigo por gentileza, no verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos que já ressuscitaram. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Será um evento sem comparação com nenhum outro evento. E o que é maravilhoso é que em João 14, no verso 3, quando Jesus está preparando o coração dos discípulos para voltar para o Pai,
Ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. E em João 17, quando Jesus ora ao Pai e ora por nós também, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, eles também estejam comigo. Então, queridos, é maravilhoso saber que palavras lindas, essas palavras, elas trazem para nós um grande conforto em pensar que o Senhor Jesus tem prazer de estar junto conosco. São palavras que nos dão conforto, nos dão alegria e nos enchem de esperança. Que verdade mais maravilhosa! E não precisamos ter medo nenhum. Ele não diz assim no final, no verso 18, ele não diz assim: portanto, assustais uns aos outros. Não, ele diz: consolai. Não precisa ter medo. Ele não diz para se assustar, ele diz para se consolar. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Curve sua fronte por um momento. Querido Deus e Pai, mais uma vez fizemos uma reflexão muito simples, ó Deus, e muito rápida da Tua palavra. Deus, que palavras maravilhosas que nos enchem de conforto, de esperança, de alegria. Como é bom saber, Jesus, que o Senhor deseja estar conosco para sempre. Como é bom saber que estaremos sempre com o Senhor e com aqueles que nós amamos tanto e que já partiram, foram para o Senhor. Oh Deus, que bom, Jesus, saber essas coisas. Tu és digno, Cordeiro, de receber a glória, a honra, o poder. Senhor, para quem iremos nós, se temos um Deus tão grandioso, tão majestoso? Para quem invocaremos outros? Para que clamaremos a outros? Que Deus é tão grande como o Senhor, que Deus é tão poderoso como o Senhor e tão majestoso como o Senhor, que reinará eternamente, perpetuamente. Ninguém há semelhante a Ti, e não há Deus senão o Senhor, porque Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus, glorioso és Tu, mais majestoso do que os montes eternos. Tu és tremendo, Senhor. Nós Te adoramos nessa manhã de Santa Ceia do Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, ó Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, e tomaremos o cuidado de render a Ti, somente a Ti, sempre, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e toda a exaltação, em nome de Jesus. Esse é o momento mais importante do culto. É o momento de comermos a carne do Cordeiro e bebermos o sangue do Cordeiro, simbolizados no pão e no vinho. Amém? Eu te convido a ficar de pé. Você que está aqui no templo, você que está participando pelo vídeo em casa, eu te convido a tomar o seu pão, o seu cálice, e nós vamos celebrar juntos, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, querido Pai, em obediência à Tua palavra, de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que nos diz: porque eu recebi do Senhor, assim também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou do pão, e tendo dado graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esses pães partidos, simbolizando agora o corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Pai, em nome de Jesus, ao comermos deste pão nesta manhã, possamos estar recebendo da Tua força, da Tua graça, da Tua cura, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, consagramos a Ti o vinho, simbolizando o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, em favor a cada um de nós. E nesta hora nós damos toda a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, somente a Ti, Jesus, que é o Criador de todas as coisas. A Ti, Senhor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus querido, que privilégio, Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Muito obrigado por esse momento tão precioso. Esse momento que o Senhor mesmo marcou, que o Senhor preparou. Não estamos aqui porque simplesmente tivemos vontade de vir. Foi o Senhor quem nos tocou, foi o Senhor quem colocou em nós esse desejo, esse convite especial. E agora, querido Jesus, nós queremos participar da ceia do Senhor em memória de Jesus. Levante o teu pão. Você pode adorar o Senhor através do pão, que simboliza o corpo de Jesus pregado na cruz. Obrigado, Jesus. Não temos palavras, Senhor. Não temos palavras humanas. Nosso vocabulário é muito simples, nosso vocabulário é muito pobre. Não sabemos como expressar a gratidão que há em nosso coração. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta hora, em nome de Jesus. Em memória de Jesus, vamos comer juntos do pão, amém? Levante teu cálice. Jesus, nós te adoramos no vinho, simbolizando o sangue do Senhor. Sangue carmesim, sangue puro, derramado naquele madeiro. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, Pai. Recebe a adoração do teu povo, recebe a adoração da tua igreja, Pai. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Nesse momento, então, nós vamos fazer a entrega das nossas ofertas. Se você trouxe algo hoje, você pode fazer a entrega. Então, nós queremos orar agradecidos a Deus por cada dizimista e por cada ofertante fiel que tem sustentado a casa do Senhor. Pai Santo, Pai querido, eu te louvo, ó Deus, pelos teus filhos que têm sido fiéis, Pai, nos dízimos, nas ofertas, que têm suprido as necessidades desse templo. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor retribua abundantemente a cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Supre cada necessidade, abençoa com a tua paz
em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Marco Antônio, coloca ali, por favor, a caixinha. Levante suas mãos para o alto, em gratidão ao nosso Deus. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso. Nós consagramos a Ti essa semana, consagramos a Ti essa tarde, ó Pai, o trabalho de cada um, as viagens daqueles que irão viajar, já consagramos a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Estamos aproximando, Senhor, de mais um final de ano, que seja um tempo de paz em nossos corações, um tempo de novas perspectivas, tempo de novas oportunidades, e daremos a Ti a glória, a honra e o poder. Oramos por aqueles que estão passando por alguma enfermidade, pedimos ao Deus a cura, a restauração, traz o Teu bálsamo, o Teu alívio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor, é digno de glória. Amém.